Bem, pessoal, vamos continuando com os estudos aqui da nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos, continuando o estudo aqui da linguagem Java. Neste vídeo, nós iremos ver os operadores aritméticos e relacionais fornecidos por essa linguagem, para que a gente possa construir nossos algoritmos, fazer cálculos de forma adequada. Ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, na última aula, nós solicitamos aí informações do usuário, né? Permitimos que ele entrasse com dados no nosso programa para que, com esses dados, possam ser realizadas algumas operações e até mesmo possam ser realizadas tomadas de decisões, tá? Só que para isso, para fazer cálculo e tomar decisões, é necessário conhecer alguns operadores da linguagem Java, né? Então, qualquer algoritmo que nós fizermos em qualquer linguagem, nós vamos utilizar operadores para cálculos aritméticos, comparações, decisões lógicas. E aí o Java fornece 3 tipos de operadores. Os operadores aritméticos, operadores de igualdade e relacionais, e os operadores lógicos, sendo que os operadores lógicos nós vamos ver aí posteriormente, quando estivermos tratando aí com as instruções de seleção, tá? Com relação aos operadores aritméticos, eles são operadores binários. Como assim? São operadores que tratam com 2 variáveis ou com 2 valores literais, ou com uma combinação de literais e variáveis. Então, trabalha com tem 2 entradas, né, para essas operações aqui. Então, essas expressões aritméticas são escritas na forma de linha reta e exemplo aqui, né, a fração na linha divisão da figura abaixo. Por exemplo, aqui, ó, né, x barra y. Né? Então, eu não escrevo x e uma barra horizontal y. Né? A gente coloca x barra vertical y. Tá? Então, essa é a forma da construção de operação aritmética em Java. Então, se eu quiser somar, eu tenho um operador mais, igual na matemática. Por exemplo, f mais 7. F mais 7 na forma algébrica e em Java é do mesmo jeito. São do mesmo jeito, né? O operador de subtração, sinal de menos. Da mesma forma que é feito uma expressão algébrica, é feito também em Java, P-C, por exemplo. O operador de multiplicação, no caso da expressão algébrica, é um ponto, é um x. No caso do Java, é um asterisco, tá? Por exemplo, B vezes C, B vezes M, né? B asterisco M, tá? E a divisão, no caso do Java, o operador de divisão é uma barra aqui diagonal, né? Nem vertical, bem vertical não, é diagonal. Então, na expressão algébrica, né, eu posso fazer x barra y, né? Ou x sobre y, ou x, e esse outro símbolo aqui com y. Né? No Java é só o x, esta barrazinha y. E o operador de resto, né, que te dá o retorno da divisão o resto da divisão de um número por outro, por exemplo, 5 dividido por 2 é resto 1, então vai retornar 1. No caso do Java, o operador é o %. Então, na expressão algébrica, a gente diz R mod S, né, o módulo de R com S, e na expressão Java, coloco R%S. É a forma de dizer que vou retornar o resto da divisão de um número por outro. Esses operadores aritméticos são executados de acordo com a sua precedência. Tá? Se eu tenho uma expressão com vários operadores aritméticos, a linguagem Java procura primeiro um determinado operador para realizá-lo primeiro e depois vai atrás de outros com menos precedência. Então, a precedência tem a ver com a ordem com que as operações são executadas. E a convenção utilizada para fazer isso é a da álgebra matemática. Não poderia ser diferente. As regras de precedência do Java são as seguintes. Primeiro, é feita a multiplicação, a divisão ou o resto, né, de acordo com o que vier primeiro, lendo da esquerda para a direita, certo? Então, se numa expressão eu tiver mais, menos, multiplicação, ele primeiro vai multiplicar os 2 operadores imediatamente à sua esquerda e à sua direita. Tá? Então, ele vai fazer primeiro a multiplicação. Se tiver multiplicação, divisão e resto, ele vai fazer o primeiro que encontrar dos 3, ou a multiplicação, ou a divisão, ou o resto.
Depois que ele fizer multiplicação, divisão em resto, ele vai fazer a soma ou a subtração, de acordo com o que vier primeiro na avaliação da esquerda para a direita. E por último, ele olha o operador igual e atribui o resultado para a variável, né? Então, esse operador aqui é o de atribuição, o igual, ok? Agora, se eu quiser que seja feito primeiro a soma ou a subtração antes da multiplicação na mesma expressão, então eu tenho que colocar parênteses. Por exemplo, aqui eu quero, nessa expressão A vezes B mais C, eu quero que seja primeiro feita a soma B mais C e depois a multiplicação. Então, primeiro eu coloco o B mais C entre parênteses para que o que está dentro dos parênteses seja feito primeiro. Tá? Então, eu posso colocar desse jeito, desta outra forma aqui também, né, nesse segundo exemplo, né, mais B vezes C, eu coloco aqui o parêntese para poder indicar que a soma vai ser realizada primeiro, ok? Então, caso, no caso para executar primeiro o termo com operador de menor precedência numa expressão maior, coloca-se parênteses no termo. E se tiver parênteses alinhados, o conjunto mais interno vai ser avaliado primeiro, ok? E também, né, por questão de legibilidade, né, mesmo sendo desnecessário o uso dos parênteses, eu posso colocar o parêntese para poder ficar mais legível o código. Por exemplo, aqui, ó, não tem necessidade nenhuma de eu colocar parênteses aqui, porque a multiplicação já é feita primeiro, né? Mas, para a questão de melhorar a leitura, eu faço que A vezes X mais B vezes X mais C, né? Aqui um exemplo de expressão ou uma função do segundo grau, né, em formato de expressão Java. Olha só aqui outro exemplo aqui, ó. Se na álgebra eu tenho uma expressão desse tipo aqui, ó, A mais B mais C mais D mais E dividido por 5, veja que primeiro eu quero somar tudo isso aqui e depois dividir por 5. Como é que eu faço no Java? Eu coloco tudo entre parênteses, A mais B mais C mais D mais E, e isso aqui tudo dividido por 5. Se eu não colocar os parênteses, vai fazer primeiro E dividido por 5 e depois o resultado vai somar com o resto dos valores aí não vai dar o valor que você quer, ok? Outro exemplo aqui na álgebra, eu faço y igual a mx mais b. O que é o mx? É m vezes x, então y igual a m asterisco x mais b. Outro exemplo aqui, na álgebra, faço PR por cento Q mais W barra X menos Y, né? Isso aqui é o mod, na verdade, que ele queria colocar aqui no exemplo, tá? Então, como é que eu faço? Z é igual a P vezes R por cento Q, ou seja, P vezes R, o resultado dessa multiplicação fazer o resto da divisão por Q, mais W dividido por X menos Y. Então, primeiro é feito isso daqui, ó, que tem até a numeração, né? Primeiro a multiplicação, depois o resto, depois a divisão, depois a soma, depois a subtração e depois a atribuição à variável Z. Por que não fez o resto primeiro? Porque ele tem a mesma ordem de precedência da multiplicação e aí eu avalio primeiro aqui, nesse caso, da esquerda para a direita. Tá? Em relação aos operadores de igualdade relacionais, né, eles também são operadores binários. Como assim? Eles são utilizados sobre duas literais, duas variáveis, uma à esquerda e outra à direita, assim como os operadores aritméticos, né? Então, são operadores binários. Então, o resultado de uma expressão relacional é um valor booleano, ou é true ou é false. Tá? Então, sempre a comparação utilizando operadores de igualdade e relacionais vai retornar ou true ou false. Os operadores de igualdade são o igual e o diferente. Como é que é o operador de igual no Java? Igual, igual. Tá? O igual sozinho é a atribuição no Java. Então, se eu quiser verificar se um valor é igual a outro, eu uso igual, igual. Então, x igual a y, ele verifica se x é igual a y. E o diferente é o ponto de exclamação igual. Então, eu estou verificando se x é diferente de y, ou não igual a y. E os operadores relacionais são maior, menor, maior igual e o menor igual. Como é que eu faço maior em Java? Do mesmo jeito na expressão algébrica, tá? X maior do que y, né? Aí ele vai retornar verdadeiro ou falso se o x for maior do que y. O menor
é o sinal de menor também. Aí vai mudar onde? No maior igual, que eu uso o sinalzinho de maior seguido do sinal de igual, tá? E o menor igual é o sinal de menor seguido do sinal de igual, ok? Então, esses são os operadores de igualdade relacionais do Java. E aqui algumas observações sobre os operadores de igualdade relacionais, né? Os operadores de igualdade têm o mesmo nível de precedência, né? O igual e o diferente, tá? Sendo que a gente não consegue fazer x igual a y diferente de h, né? A gente tem que usar aí uma combinação com os operadores lógicos, nós vamos ver isso em outra oportunidade, tá? Os operadores relacionais têm precedência maior que os operadores de igualdade, né? Então, se eu tiver numa expressão combinação aí de operadores de relacionais e com operadores de igualdade, os operadores relacionais têm maior precedência, ok? E entre si, né, os operadores relacionais têm o mesmo nível de precedência, eles são avaliados sempre da esquerda para a direita, ok? E aqui alguns exemplos, né? Tem aqui um códigozinho, né, uma classe chamada comparação, tem aqui o método main, e aqui dentro estou utilizando o scanner, por isso está sendo feita a importação aqui na primeira linha da classe scanner. Foi declarada aqui a variável s, do tipo scanner, foi instanciado o objeto, solicitando a entrada de dados do usuário, né, a forma de entrada vai ser essa, pelo teclado, né, do computador. Foram declaradas duas variáveis, no 1 e no 2, e aí, ó, estamos solicitando aqui dois valores. Ó. Primeiro, entre com o valor inteiro. Aí, nextInt, o valor é colocado em 1. Entre com outro valor inteiro. NextInt novamente, colocado na variável no 2. E aí, das linhas 11 às linhas 17, estão sendo impressas na tela, né, várias combinações aí entre operadores de igualdade e operadores relacionais sobre esses números que foram solicitados do usuário. Por exemplo, aqui no primeiro, está vendo aqui, ó, %d, valores %d e %d, né? No 1 e no 2. O que vai ser verificado? São iguais? Aí veja que está sendo utilizado aqui, ó, o identificador, né? Aqui, ó, o de formato, %b. Por quê? Porque como eu estou utilizando operadores de igualdade relacionais, eles vão retornar true ou false. Então, está sendo impresso aqui para o usuário true ou false, tá bom? Valor booleano, então por isso que é %b. E depois pulando o linha em cada um. Então, primeiro aqui, ó, verifica se são iguais, depois se são diferentes, depois se o primeiro número é maior que o segundo, depois se o primeiro é menor, depois se o primeiro é maior ou igual, e depois se o primeiro é menor ou igual ao segundo. E aqui eu tenho um resultado, né? Por exemplo, entrei com os valores 3 e 2, aí ele imprimiu, ó, valores que você digitou, 3 e 2, iguais, false, diferentes, true, número 1 maior que o número 2, true, número 1 menor, false, número 1 maior ou igual, true, número 1 menor ou igual, false. Então, está impresso na tela o resultado daquele pequeno programa aqui de exemplo para mostrar o uso dos operadores de menor, maior, maior igual, menor igual, igual e diferente. Ok? E aqui uma precedência, um resumo aqui, né, da precedência e associatividade entre todos os operadores, tanto aritméticos quanto relacionais. Então, primeiro, né, o mais imediato aqui no uso pelo Java, né, o que tem a maior precedência, multiplicação, divisão e resto, avaliado da esquerda para a direita. Os operadores de soma e de subtração, também avaliados da esquerda para a direita. Os operadores relacionais, menor, menor igual, maior, maior igual, vem em terceiro lugar, também avaliados da esquerda para a direita. E por último, né, o que tem menor precedência entre esses operadores, o igual e o diferente, também avaliados da esquerda para a direita. Né? E por fim, né, um operador que nem é aritmético nem relacional, mas é de atribuição, ele é o último na hierarquia aqui, né, de operadores, da precedência de operadores, né? E ele, na verdade, é avaliado da direita para a esquerda. Primeiro é avaliada a expressão da direita e depois é avaliada a expressão da esquerda, que vai receber o resultado
da atribuição, né? E aí é possível criar expressões que envolvem todos os operadores, né? No caso desse x aqui, como eu estou utilizando um operador relacional, ele tem que ser um booleano, né? Porque ele vai receber o resultado de quê? Ele vai verificar A vezes B é maior do que C mais D dividido por 2, então isso aqui vai retornar true ou false. E é possível fazer várias atribuições numa mesma expressão. Por exemplo, ó, x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 10. Então, todo mundo aqui, ó, posso fazer int, x igual a y, igual a z, igual a 10. Ou, perdão, né, declarar as variáveis x, y e z e depois fazer as atribuições. X igual a y, igual a z, igual a 10. Nesse caso aqui, né, todas essas variáveis vão receber o valor 10. Outra observação aqui importante, né? Lembrem que toda expressão em Java é finalizada por um ponto e vírgula. Uma expressão longa pode se estender por várias linhas para melhorar a legibilidade, né? Nós podemos, por exemplo, aqui, ó, dar um enter, depois desse sinal de maior, tá bom? E como ele não teve um ponto e vírgula, indica que não terminou a expressão. Só vai terminar a expressão depois do ponto e vírgula. Então, eu posso dividir em várias linhas a mesma expressão. E aí só vai terminar a análise daquela expressão quando for encontrado ponto e vírgula. É importante escolher pontos de quebra naturais, quando você quiser quebrar uma expressão muito grande, para poder ter um melhor entendimento na leitura. Então, você pode... As quebras naturais seriam onde, né? Depois de uma vírgula, a gente vai ver isso quando estiver usando parâmetros em métodos. Depois de um termo entre parênteses, tá? Depois de um operador, etc. Né? Você procura um lugar adequado para fazer a quebra, para manter uma boa legibilidade do seu código. E é importante que toda vez que você fizer a quebra de uma expressão, que a linha que a próxima instrução que pertence à instrução anterior tem um recuo de linha, né? Uma nova tabulação para poder você perceber que é uma continuação do código anterior. Ok, pessoal? Então, é isso em relação aos operadores. E na última videoaula e nesta videoaula, né, nós juntos vimos entradas de dados com a classe java.util.scanner. Vimos aí a questão de como o Java organiza suas classes através de pacotes e como se dá a importação de pacotes e por que é importante. Nós vimos como criar objetos aí em Java, no caso aí criando objetos da classe Scanner, depois nós vamos criar outros objetos de outras classes, e vimos também os operadores aritméticos de igualdade e relacionais do Java. Então, pessoal, atentem aos exercícios, façam os exercícios, todas as atividades para que vocês fixem o conteúdo que foi apresentado aqui, estudem pelo livro, pelos slides, façam as pesquisas, consultem as referências indicadas e façam também a atividade de frequência para que o devido registro de frequência das aulas seja dado a vocês no sistema acadêmico, tá? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.